Para os próximos minutos, finge que você é um astrônomo. Você está olhando um ponto de luz que veio de outro sistema estelar. Um visitante que não nasceu aqui, não pertence aqui e que vai embora, do mesmo jeito que chegou. Agora imagina que esse ponto de luz faz a passagem mais próxima da Terra em 19 de dezembro de 2025 e logo depois ele começa a mostrar um rastro que parece apontar de volta para o Sol. E antes que alguém grite fim do mundo, calma. Perto aqui ainda significa muito longe, sem risco, sem impacto, sem apocalipse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples e responde aí na tua cabeça. O que um cometa teria que fazer para você parar e pensar? Ok, isso não é um cometa comum. Porque 3I Atlas está fazendo exatamente isso. E a parte mais perigosa dessa história não é o que a gente sabe, é o que a gente ainda não sabe. Para boa parte da comunidade científica, 3I Atlas continua sendo apenas um cometa interestelar. Um corpo de gelo e rocha visitante em trajetória hiperbólica. Entrou, passou e vai embora. Só que ele está exibindo sinais estranhos. Sinais que, isoladamente, podem ter explicações naturais, mas juntos começam a aparecer uma lista de coisas que não deveriam estar todas no mesmo objeto. E a primeira anomalia é visual, é quase ofensiva para a intuição. Logo depois do periélio, o ponto de maior aproximação com o Sol, telescópios registram algo impossível de ignorar: uma anticauda. Uma estrutura fina, estreita, com dezenas de milhares de quilômetros, que parece apontar diretamente para o Sol. Na física cometária normal, as caudas são empurradas para longe pelo vento solar. Poeira, íons, gás, tudo arrastado na mesma direção. Mas 3I Atlas não. Ele exibe um espinho focado, como se estivesse perfurando o vento solar no sentido contrário. E aqui vai o detalhe que muita gente perde. Isso não precisa ser sobrenatural. Anticaudas podem aparecer quando um cometa solta partículas maiores, mais pesadas, e o nosso ângulo de observação faz aquele rastro parecer invertido. Mesmo assim, admita, do jeito que parece, é como ver fumaça subindo e jurar que o churrasco está assombrado. E aqui vai uma quebra de gelo realista. Quando um astrônomo diz "isso é incomum", ele quer dizer "isso vai roubar meu sono por semanas". E aí eu te pergunto, se você estivesse vendo isso ao vivo, você apostaria em cometa normal ou em algo mais? Mas essa é só a primeira camada. Quando o 3I Atlas foi detectado lá no começo, longe, na escuridão, ele parecia vermelho escuro. Aquela cor clássica de objetos cozidos por raios cósmicos durante milhões de anos. Ao se aproximar do Sol, ele ficou esverdeado, como alguns cometas ricos em carbono. Até aí, ainda dá para aceitar. Só que agora, enquanto se afasta de volta para o frio, ele está ficando azul elétrico. E se você está pensando, azul é bonito? Sim, só que na física, azul significa energia demais. E aqui nasce a pergunta que dá aquela fisgada na nuca. Por que um objeto estaria acendendo em azul cada vez mais forte, justamente enquanto se afasta da fonte de calor? Ele deveria estar esfriando, apagando, não ficando mais intenso. Para explicar isso, alguns falam em camadas novas de gelo expostas, química exótica, processos pouco conhecidos. E sim, essas hipóteses são plausíveis. Mas o cérebro humano faz o que ele sempre faz. Ele tenta transformar coincidência em intenção. E é aqui que a história fica ainda mais estranha, porque agora a anomalia não é só visual, ela é química. Observações em rádio e em espectros mostram quantidades enormes de metanol, CH3OH, e cianeto de hidrogênio, HCN. Ambos são compostos prebióticos, tijolos químicos que podem levar, no ambiente certo, a aminoácidos e bases do DNA. Até aí tudo bem. Cometas são laboratórios químicos ambulantes. O que não é normal é a proporção entre eles, uma razão metanol/HCN de 124:1. Só para você sentir o peso, esse tipo de desequilíbrio é tão extremo que quase não aparece. E agora temos um objeto que veio de fora, de outro sistema, repetindo um padrão raro.
E aqui meu cérebro entra em curto. Isso é kit de vida ou é receita de veneno? É adubo, é toxina ou acaso? E eu quero te fazer outra pergunta, porque esse vídeo não é só para ouvir, é para pensar junto. Se você tivesse que escolher uma interpretação agora, no escuro, você escolhe isso favorece vida ou isso esteriliza? E então vem o rádio. O tipo de coisa que deixa a internet perigosamente feliz. Radiotelescópios registram emissões em torno de 1665-667 MHz. A explicação oficial, linhas de hidroxila, OH, aparecendo quando moléculas ligadas à água são quebradas sob a luz solar, fenômeno conhecido em cometas ativos. Mas tem um detalhe que passa rápido nos relatórios. O sinal parece constante, estável demais. Não pulsa, não some, não acompanha claramente a rotação do objeto. É como um zumbido contínuo de fundo. Natural? Provavelmente. Mas eu prometo que eu vou ser responsável com isso. Só que por 2 segundos todo mundo pensa, isso parece um portador. E aqui vai a parte engraçada e séria ao mesmo tempo. Se isso fosse uma sonda alienígena, ela escolheu a pior operadora do sistema solar. Porque até onde as análises vão, não apareceu nada que pareça tecnologia de verdade. E já que a gente está aqui, deixa eu fazer um pedido rápido, e eu juro que volto para o mistério. Se você curte ciência com dúvida honesta e arrepios com o pé no chão, deixa o like, se inscreve e ativa o sino. Porque, diferente de i3 Atlas, o algoritmo não te encontra sozinho. Agora, tem um detalhe que muda o peso da história. 3i Atlas não está liberando só poeira fina. Ele parece estar soltando fragmentos maiores, pedrinhas, cascalho, partículas pesadas demais para serem varridas rapidamente pela luz do Sol. E isso é importante por um motivo simples. Poeira é expulsa do sistema em pouco tempo. Cascalho fica. Ele entra em órbitas mais estáveis, mistura-se com um cinturão de detritos, espera milhares, talvez milhões de anos, se for preciso. E aqui eu vou te dar uma imagem mental que é assustadora de tão lógica. Se você quisesse semear um sistema com química especial, você não jogaria um spray leve que vai embora com o vento. Você usaria sementes pesadas, que ficam, e escolheria o momento exato de liberá-las, depois do periélio, depois do banho de radiação, quando algo foi ativado, mas não destruído. Tudo isso seria apenas ficção, se não houvesse padrões demais. Vamos recapitular, devagar. Anticauda apontando para o Sol. Mudança de cor de vermelho para verde para azul enquanto se afasta do calor. Química prebiótica em proporções extremas. Sinal de rádio constante. Liberação de partículas pesadas depois da passagem mais próxima. Isoladamente, cada anomalia pode ser explicada. Juntas, começam a aparecer um comportamento. E é aqui que nascem 3 hipóteses, não como verdades, mas como 3 lentes para encarar o mesmo enigma. E eu quero que você escolha uma no final. Hipótese 1. O jardineiro. 3i Atlas seria um mensageiro natural, ou até projetado, carregando moléculas pré-bióticas, metanol, cianetos, compostos orgânicos complexos. Ele não traz vida em si, mas traz o kit inicial, joga sementes químicas em mundos jovens, em oceanos recém-nascidos, em sistemas ainda em formação. Talvez a própria vida na Terra tenha começado assim, com visitantes como este. Hipótese 2. O assassino. O mesmo cianeto que pode ajudar a construir moléculas também pode envenenar oceanos inteiros. Talvez não seja sobre plantar vida, mas sim sobre impedir que ela surja em certos lugares. Uma limpeza preventiva, fria, metódica, antes que um planeta vire um competidor em potencial. Hipótese 3. O batedor. 3i Atlas não estaria semeando nem destruindo nada, apenas observando, coletando dados da heliosfera, da química do sistema, do nosso ruído de rádio, deixando marcadores pesados pelo caminho, talvez para serem lidos por outra nave em outro tempo. Não precisa falar conosco, só precisa nos registrar e seguir em frente. Nenhuma dessas hipóteses é confortável e nenhuma delas é totalmente necessária. Talvez seja tudo natural, só que raro. Um pedaço de gelo e rocha de outro sistema,
com química extrema, dinâmica estranha e coincidências estatísticas que o nosso cérebro insiste em enxergar como intenção. A verdade honesta é simples e difícil ao mesmo tempo. Nós não sabemos. Mas sabemos algumas coisas. Sabemos que não é um cometa comum. Sabemos que sua órbita é hiperbólica. Ele está apenas de passagem, rápido demais para ser capturado. E sabemos que depois de 19 de dezembro de 2025, ele vai se afastar, cruzar regiões externas e desaparecer na escuridão. E esse é o ponto mais importante de todos. Todas as perguntas que a gente não fizer agora, todos os dados que a gente não coletar agora, vão embora com ele, para sempre. Se 3Z Atlas for natural, ainda assim, ele já está mudando nossa visão sobre o tipo de química que pode existir em outros sistemas. E se for algo mais deliberado, então talvez este seja o momento em que percebemos que não somos os únicos a deixar rastros pela galáxia. O universo pode estar semeando, pode estar limpando, pode estar apenas nos catalogando. Ou podemos estar diante do cometa mais estranho e mais importante que a humanidade já viu. Enquanto isso, aqui da nossa pequena órbita azul, tudo o que a gente pode fazer é apontar telescópios, ouvir com antenas e decidir o que fazer com essa dúvida. E agora eu quero saber de você. Comenta aí embaixo. 3Z Atlas é um quê para você? Jardineiro? Assassino? Batedor? Ou só um cometa absurdamente estranho e importante demais para ignorar?